Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. É um prazer estar aqui e saber que você está aí. Que Deus te honre muito. E a sua família também. Daqui a pouco eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, graças a Deus, para realizar a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Reunião das primícias para quem é comprometido com Deus. Vamos dar as primícias ao Senhor. Busque-o. Busque o Senhor em primeiro lugar, busque-o enquanto você pode achá-lo. Em nome de Jesus. Pegue a sua família e venha para o templo. E Deus vai te abençoar muito. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 28. Eu vou ler do 4 até o 9. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul lhe fez. Ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam os espíritos. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Primeiro, ele tinha um grave problema. E por que ele tinha? Por que ele foi sendo derrotado, Saul? Porque, à medida que ele foi se distanciando de Deus, através da sua desobediência, Deus foi se distanciando dele. Chegou um ponto que o Espírito de Deus se retirou dele. E sem o Espírito de Deus, acabou a paz dele, ele passou a ser atormentado, porque um espírito maligno, um demônio, passou a atormentar a vida dele. Os problemas só agravaram. O inimigo ganhou força e ele não sabia o que fazer. Ele buscou o Senhor aqui. E Deus não o respondeu. Por quê? Por causa do coração dele. Por causa do coração dele. Ele estava totalmente fora da direção de Deus. E a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido, seus ouvidos agravados. Mas são as iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então havia uma divisão. E aquilo era a condição espiritual dele. Então como é que Deus ia responder? Uma pessoa que estava totalmente fora da presença dele. Não tinha como. E aí, ao invés dele se humilhar, se arrepender, se voltar para Deus, se prostrar diante do Senhor e pedir misericórdia ali até cansar, não. Deus não me respondeu? Arruma uma feiticeira para eu ir consultar. Bem assim. Entendeu? Aqui você vê que ele não estava nem um pouquinho interessado em se arrepender. Porque se ele tivesse interessado em arrependimento, se ele quisesse arrependimento, ele ia resistir firme. Não, Deus vai me responder, eu vou fazer o que for preciso. Não. Deus não me respondeu, então eu procuro uma feiticeira. Eu vou procurar uma feiticeira. Arruma uma feiticeira para mim. Se disfarçou
e foi em busca dessa feiticeira. Chegando lá, falou, eu quero que você invoque um espírito para mim. Um homem que conhecia a verdade. A própria feiticeira disse assim para ele, que até então ela não tinha detectado que era o próprio Saul, falou, mas isso é uma armadilha, porque o Saul exterminou com todos os feiticeiros e médiuns. Olha aqui. O homem que um dia tinha combatido a feitiçaria, agora estava em busca da feitiçaria. O homem que, por um tempo da vida dele, tinha defendido o culto somente ao Deus vivo, a obediência, e exterminou com tudo aquilo que era contrário a Deus, à vontade de Deus, agora foi em busca daquilo que ele mesmo um dia condenou. Você vê como é que são as coisas, como o ser humano se deixa levar, como a cabeça do ser humano muda. Aquilo que, por um tempo da vida dele, ele condenou, agora ele estava abraçando. Aquilo que por um tempo na vida dele, ele sabia, ele tinha consciência que era a pior coisa, agora ele estava indo em busca, ele estava se aliando. Olha o que o diabo faz na vida das pessoas se elas não vigiarem. Um abismo puxa outro abismo. Não é à toa que a Bíblia fala, guarda seu coração, vigia sua mente. Porque se o mal controlar a tua mente, controlar o seu coração, você está perdido. Se você não conseguir mais encontrar arrependimento, acabou a tua vida. E ninguém vai conseguir se arrepender sem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo saiu dele, você vê que ele não conseguia se arrepender. Ele tinha momentos de remorso, mas não de arrependimento. Ele tinha momentos que ele até chorava, mas não de arrependimento. Entendeu? A própria feiticeira falou. Mas Saul, olha aqui, ó. Certamente, você sabe, Saul eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultavam espíritos. O homem que um dia tinha trabalhado para acabar com a feitiçaria, agora estava indo em busca da feitiçaria. Você vê como o diabo é capaz de mudar a cabeça de uma pessoa de uma maneira tão radical, tão louca. É a loucura mesmo. O homem que por um tempo, ele combateu o pecado, ele combateu a idolatria, a feitiçaria. Agora ele mesmo estava indo em busca de uma feiticeira. Ele mandou arrumar uma feiticeira, sendo que ele mesmo tinha lutado para acabar. Talvez um dia você fez tanta coisa certa. Você fez coisas incríveis. E hoje você tem se perdido. Cada dia que passa está mais perdido, mais perdida. Mais distante de Deus. Fazendo tudo que um dia você combateu. Hoje você está abraçando. Está se aliando. Talvez um dia você combateu tudo que a Bíblia condena e hoje você está abraçando. Um dia você falou contra a mentira, hoje você mente. Você falou contra a rebeldia, a rebelião. Você está indo em busca só de mais rebelião e criando rebeliões. Porque você sabe que o pecado a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando uma pessoa se rebela, ela está pegando para a vida dela o pecado de feitiçaria. Está aqui em Samuel também. Compreendeu? Talvez hoje você está no meio, como ele. Olha ele aqui, junto com a feiticeira. Você está no meio daqueles que um dia você mesmo combateu. Você pregou contra, você ensinou. Você um dia falou o que era certo, fez o que era certo, como ele. Mas agora,
Você está fazendo tudo o contrário. Você vem despregando aquilo que um dia você pregou. Entendeu? Um dia você pregou, você ensinou, você defendeu. Agora tá. Você já não sabe mais para onde ir. Ora crê numa coisa, ora crê noutra, já não sabe o que é certo, o que é errado. Ou melhor, sabe, mas a cabeça está tão dominada, o coração, pelo mal, que você não tem mais controle sobre os seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre a sua vida. Talvez você hoje é uma pessoa sem controle. Como o Moisés falou para o Arão, quando encontrou o povo adorando o bezerro, ele falou isso para o Arão, que o povo estava sem controle. Talvez você hoje é uma pessoa sem controle. Como o Saul ficou um homem sem controle, sem direção, sem norte. Entendeu? Um homem derrotado. Porque se a tua vida espiritual for derrotada, toda a sua vida será fracassada. E talvez você não vigiou sua vida espiritual. Não cuidou dela. Não cuidou do seu coração, não cuidou da sua mente. Talvez você é aquele tipo de pessoa que só age no impulso mesmo. Se ouve uma coisa, você já pega aquilo, você vem um negócio para você falar, você já fala, para você fazer, você faz. Você não está medindo consequências. E você está plantando uma semente ruim e não está medindo consequências. O diabo está te levando e você não está se dando conta disso. Isso está virando uma bola de neve na sua vida. O que vai acontecer? O diabo faz alguma coisa boa pelas pessoas? Não adianta. Teoricamente, você pode até dizer, eu estou com Deus. A fé sem obras é morta. Olha para as suas obras. Quem está em Deus faz o que é certo. Entendeu? Faz o que é certo. Quem está em Deus faz o que é bom e certo. E à medida que você só vai fazendo escolhas ruins, que são contrárias à palavra de Deus, o que está acontecendo com você? Você está numa decadência. E não está se dando conta, decadência. Só que é isso aqui, ó. Daqui, se você continuar lendo, ele foi para o suicídio. Ele foi só descendo. E foi cavando um poço mais fundo. Chegou um ponto que não teve mais o que fazer. O mal, quando domina a vida de uma pessoa, se você não der o controle da sua vida a Deus, não pensa que você vai ter controle sobre a sua vida. Se Deus não controlar a tua vida, o mal vai controlar. Essa história de que eu sou senhor da minha vida, se o Senhor Deus não for o senhor da tua vida, o mal será. E o mal faz isso aqui. Ele vai levando a pessoa para destruição, até que chega um ponto que ele usa ela mesma para acabar de vez com ela. E o diabo conseguiu tragar a alma do Saul. Ele conseguiu. Um homem que um dia foi cheio do Espírito Santo, profetizou, foi usado por Deus, terminou nessa condição precária, infeliz. Em nome de Jesus. Desperta. Abre o teu olho. Abre a tua mente. Não adianta a gente se enganar. Fingir que é uma coisa. Você pode encenar, você pode fazer. Muita gente pode até acreditar, mas você sabe que você está indo a passos largos para a destruição. E se você não buscar a ajuda de Deus e continuar sem controle do jeito que você está, como Saul estava, o fim dele foi a morte e a condenação eterna. Vigia. Se volta para Deus. Acorda. Não deixa mais o mal continuar controlando a sua vida dessa maneira, conduzindo a sua vida. Sai dessa cegueira.
Deixa o Espírito Santo te socorrer. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. A dona Márcia é uma daquelas pessoas que hoje usa exatamente a expressão que eu estava usando agora, né? A senhora está vivendo aquilo que a senhora deve ter... Nem imaginava. Faz 13 anos já que eu estou dentro do ministério. E se eu tivesse parado lá atrás, eu estava conversando com o pastor Rodrigo lá fora, a hora que eu cheguei, eu falei, não teria nada disso. Não teria. Estava naquela miséria, vivendo aquela coisinha, sabe? Trabalhando, não trabalho mais, graças. Olha que coisa linda. A dona Márcia foi por um bom tempo, vendeu consórcio, foi representante comercial, aquela luta, bater de porta em porta, aquele sacrifício. Quantas vezes, né, dona Márcia? Quantas vezes aqui, à tarde, né, vinha orar à tarde, buscando de Deus. Quantas vezes aqui à tarde, 3 horas da tarde, com a gente aqui, em oração, outras vezes vinha com o grupo, vinha com a equipe junto, orando, enfim. Mas é aquela coisa da pessoa não desistir, aquela coisa da pessoa perseverar. Dos 52 dias do ano passado para cá, a vida da dona Márcia fez assim, ó. Coloca a imagem da casa dela. Essa é a casa dos seus sonhos. Casa do meu sonho. Eu coloquei tudo que eu queria e eu que imaginei assim ter nunca. A senhora comprou a casa e quase refez a casa. Eu gastei mais com ela do que dava para fazer outra casa, entendeu? Mas coloquei tudo do bom, do melhor, que eu sonhava, que meu marido sonhava, que meus filhos sonhavam, né? Dona Márcia, a sua casa, a senhora pôde abençoar os seus filhos, dar casa para os seus filhos? Dei uma casa para minha filha, para o meu genro, e a que eu morava, que também é uma boa casa, vai ficar para o meu filho. Ele está morando comigo, né? O dia que ele resolver casar, ele já tem a casa dele, que eu estou reformando também. Carros novos? 2 carros novos. Meu genro também trocou o carro. E os apartamentos meus estão todos alugados, graças a Deus. Meu Deus. Olha que reviravolta na vida dela. É o que ela está dizendo, né? Se tivesse desanimado lá atrás, tivesse parado. Fácil não foi. Eu estava ali pensando, falei, quantas lutas nós tivemos, quantas choro, muito choro. Entrava dentro da igreja chorando, orava, voltava, e fácil não foi. Não vou falar que foi. Ninguém passa nada, tem nada assim que caia na mão, né? Mas é tudo na perseverança mesmo. Né? Valeu a pena perseverar? Lógico que valeu. Nossa, continuo, não parei. E não vou parar. Em nome, agora eu tenho que orar muito mais. Porque agora, antes a senhora já tinha o que perder, mas não tinha muita coisa, né? Hoje é que realmente tem que pagar o preço e intensificar. Olha o que ela está dizendo. Casa dos sonhos, carros novos, imóveis para os filhos, apartamentos alugados. Deus fez uma verdadeira reviravolta na vida da senhora. Com certeza. Ninguém, eu, nem meus filhos, nem meu marido, nunca imaginamos que a gente ia viver tudo isso. E eu falo assim, quando nós vendemos, eu e meu irmão, vendemos a nossa parte, ele também pegou o mesmo tanto na mão de dinheiro. Ele não conseguiu construir uma casa ainda. E eu já tenho tudo isso, entendeu? A diferença da bênção. Que eu estava falando hoje. Ele também tem os apartamentos. O seu multiplicou. Ele também tem os apartamentos dele. Eu falei assim para minha filha, os meus estão todos alugados, dele não alugou nenhum, mas também eu vivo de joelho no chão. Ele não. Então essa é a diferença de ser de Deus. E eu não é que eu eu coloquei para os corretores e falei assim, eu quero alugar todos. Não falei, aluga o meu primeiro, não, jamais eu fiz isso, né? E quem foi escolhendo foram os inquilinos, né? Que foram escolhendo os meus. Hoje Deus pegou aquela mulher, tirou lá do pó, lá de baixo, que vivia
Eu sei porque eu acompanhei a dona Márcia desde o comecinho da vida dela. Está comigo aqui há um bom tempo. Ela trabalhou muito tempo aqui na Rodobens. Saía da Rodobens muitas vezes, vinha dobrar os joelhos aqui e orar. Vinha participar das reuniões de dia. Vinha receber oração. Era aquela luta, aquela guerra. E hoje, como ela disse, hoje, graças a Deus, não estou precisando nem trabalhar mais. Deus mudou a história da dona Márcia. Hoje ela é uma daquelas que dizem: estou vivendo aquilo que jamais imaginei. Abençoado? Muito, muito. Feliz? Muito. Feliz e O que agradecida. a senhora diria para essa pessoa que está cansada, que está desanimada, que muitas vezes tem vontade de parar? Não desanimar, não desanimar. Se eu tivesse parado lá, vamos pôr há 6 anos atrás, eu não teria nada disso, não teria. Se eu tivesse parado há 1 ano atrás, eu não teria. Se eu não tivesse entrado nessa campanha de 52 dias, eu estaria lá, igual todos os anos que eu fazia meia boca. Inclusive, foi isso que ela disse, tá? O ano passado, ela disse assim: todas as campanhas eu fiz de meia boca, fiz de qualquer jeito. Sabe, daquele jeito assim, faço, mas de forma... Quando dá, eu vou quando der, eu vou, faço assim, sabe? A hora que eu estou com vontade, entrava, mas não fazia assim firme, todo dia ali, todo dia, 2, 3 vezes orando. Mas o ano passado a senhora entrou com outro espírito, entrou com outra fé. Outra fé. E o resultado foi outro. Foi outro, foi surpreendente. Amém? Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badiba City, 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor está lutando para livrá-la da condenação. O Senhor está lutando com ela, mas talvez ela está tão cega, tão surda, que mesmo vendo, mesmo ouvindo, não dá atenção. Está sem controle, com atitudes desenfreadas, loucas. Está se aprofundando no mal, na maldade, no pecado. E cada dia que passa, as invenções, as fantasias, as mentiras, os enganos, os engodos, é que controlam a vida dela. O ódio, a ira, a vingança, a revolta, a maledicência. E ela não está se despertando que o mal não tá se atentando, que o mal está conduzindo, falando pela boca dela. Sopra, coloca, domina os pensamentos dela. Já é senhor do coração dela. Pai, que ela acorde, que ela se desperte, que ela se volte para o Senhor, meu Pai.
passa do teu sangue sobre ela. Que ela seja livre desse ódio, dessa amargura, dessa insensatez, dessa loucura. Que ela se volte para o Senhor enquanto ela tem oportunidade. Que ela não deixe o mal fazer com ela o que fez com Saul. Pai, que ela possa acordar. Visita essa vida agora, que hoje essa palavra possa, meu Deus, realmente entrar e mudar completamente o coração e o espírito dela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu abençoo, meu Deus, o teu povo. Eu abençoo, meu Senhor amado, cada um que ora comigo nesse momento. E determino milagres. Meus amigos e companheiros semeadores, que sejam prosperados, enriquecidos, que tenham com abundância. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé leva a vencer. Visita cada pessoa que está comigo. Que essa mensagem possa iluminar a vida dessa pessoa e mudar completamente a visão dela, o espírito dela, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje, graças a Deus, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Se volta para o Senhor, esteja entre nós, vamos cultuar o Senhor. Se aproxime dele. Ele quer assumir o controle da sua vida para te abençoar. Deus quer te abençoar. Você pode viver um tempo de muitas vitórias e ter um fim maravilhoso. E só depende de você. Dê passos de fé na direção certa. Muito obrigada por estar aí. Fique com Jesus. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite, 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.